Muita coisa para pregar, pouco tempo para pregá-lo. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o tema: o reino estabelece o ano aceitável do Senhor. O reino estabelece o ano aceitável do Senhor. Se puderem pôr uma música de fundo, não é por causa de vocês, é por minha causa. Ajuda-me a acalmar e ajuda-me a ministrar esta palavra. Ajuda-me. Temos uma visão abstrata concreta. Por isso que tantas pessoas se desviam da igreja, se desviam do evangelho. Por quê? Porque eles tinham um entendimento abstrato. Hoje nós vamos ter um entendimento concreto. Vai doer então. Mas depois fala com o bispo Marcelo. Lucas 4, do 13 até o 21, diz: terminando todas as suas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Lembre-se desta parte, ok? Jesus voltou para a Galileia. Jesus voltou para onde? No poder do Espírito, por toda aquela região se espalhou a sua fama. De onde veio Jesus? Da tentação do deserto. Para onde Jesus foi? Para a Galileia. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. O que ele fazia? Jesus veio da tentação do deserto, foi para a Galileia e o que é que ele fez? Ensinou. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. De repente Jesus levanta-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, lá em Isaías 61. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Eu acho interessante isto, porque se a gente ler devagar e visualizarmos, Jesus ensinou, falou algo que aqui a câmara não mostra, o testemunha ele não faz muita ênfase no que Jesus ensinou, mas ele depois diz que Jesus ensinou, Jesus pediu um livro, Jesus abriu o livro, Jesus leu o que estava no livro e Jesus assentou-se. É como se eu agora tivesse feito isso, lido e depois sentei-me. Jesus quis dar uma pausa, para que exatamente isso que eu fiz agora acontecesse. Pausa, todos ficam parados a olhar. Ele queria preparar todos os corações para fazer uma declaração. Qual era a declaração? Hoje se cumpriu
o que está escrito. Como é que diz? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que é interessante é que aqui é uma declaração muito forte, mas Jesus está a falar de consequência. Eu sou aquele que todos esperavam. Eu sou aquele que todos queriam, buscam algo, e eu sou aquele que dá aquilo que vocês buscam. Mas isto aqui não está completo. Porque antes de Jesus abrir o livro e fazer a declaração do ano do jubileu, que ele está a dizer, vocês não precisam esperar 50 anos para ter de volta aquilo que foi roubado, para vocês terem resgatado aquilo que vocês perderam. Pode acontecer já, porque eu já cheguei. Eu cheguei e vocês podem usufruir daquilo que eu tenho para vos dar. Mas o que ele ensinava? Eu acredito que esta declaração e esta leitura do livro tem que estar associado ao que ele estava a ensinar. Aqui a Câmara mostrou uma parte quando ele leu o livro, mas a Câmara não mostrou o que ele ensinava. Então vamos para Mateus 4:1. Eu não te dei o 4:1, dei-te o 11. Vamos ler o 1, depois saltamos para o 11. Eu vou brincar com a Gei hoje. Vou traumatizar a Gei. Mateus 4:1. Mateus 4:1. O que é que diz? Em seguida, Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora o 11. Depois de jejuar 40 dias, imediatamente os anjos vieram e o serviram. 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, tirou-se para Galileia. De onde veio Jesus? Para onde é que ele foi? Então temos o mesmo acontecimento. Então, aqui estamos a apanhar. Foi para Galileia, ok. Continua, 13. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. É bom, diz trevas, luz. Viviam nas trevas e apareceu uma grande luz. Paulinho, o que é que isso quer dizer? É isso que a religião faz. Cada um inventa o que é trevas e o que é luz. Hoje vamos saber o que é isso que viviam nas trevas. O que é isso viviam nas trevas? E o que é isso que a luz veio? Quem está a entender? Bora. Sobre os que viviam na terra dos... Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Onde é que nós vivíamos? Já vai passar mal. 17. A partir desse dia, Jesus começou a pregar. Pronto. Outra palavra para pregar é o quê? Ensinar. Então Jesus, agora vamos saber o que é que Jesus ensinou. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu acredito fielmente que este acontecimento todo foi um. Jesus veio, Jesus ensinou sobre o reino dos céus. Jesus disse, arrependam-se, porque aqueles que viviam nas trevas precisam se arrepender porque a luz chegou. Eu vim trazer luz para aqueles que estavam sobre o vale da sombra da morte. Eu vim trazer restauração. Por isso que ele depois abre, traz-me o livro. E quando ele abre o livro, ele faz a declaração. Eu sou aquele que traz, eu sou o Messias, eu sou o esperado. E ele senta na cadeira do Messias. E ele faz uma declaração. O ano aceitável do Senhor chegou. Não precisas esperar 50 anos para ser liberto. Não precisas esperar 50 anos, não precisas esperar que complete. Eu já cheguei, eu declaro que hoje vai acontecer na tua vida. E cada vez que eu declarar, vai acontecer na tua vida. Porque o meu nome é poder. Porque o meu nome é vida. Porque o meu nome é cura. E no meu nome eu vou vos dar autoridade para vocês expulsarem serpentes. Tudo o que vocês precisam, eu vou vos dar hoje. Não precisam esperar 50 anos. Não precisam esperar um tempo. Não precisam esperar chuva. Eu vou fazer água. Eu vou encher esse rio sem precisar de chuva. Porque o meu nome tem poder. Agora, as coisas que eu vou fazer, eles são resultado daquele que se arrependeu e achou e entrou no reino dos céus. Foi profetizado por Isaías 700 anos. Mas Moisés, a palavra de Deus diz aos discípulos a caminho de Emaús, ele diz, vocês não se lembram que tudo o que diz desde Moisés diz respeito a mim?
Então significa que desde o início, quando Deus disse que o descendente viria, o que está ali a dizer é: Jesus está profetizado, Jesus está esperado. E a coisa mais louca, Jesus está a ser esperado anos. Os profetas estão a falar de Jesus, Isaías está a falar de Jesus. Jesus chega finalmente. E o que Jesus faz? Ensina. A gente tem que parar para observar ou absorver essa informação. O que Jesus, o Messias, faz? Ele não vem com asas, ele faz uma coisa muito simples. Ele simplesmente ensina. Em 33 anos que o Deus encarnado, aquele que criou o mundo, aquele que criou o sol, aquele que mantém o sol, aquele que mantém a lua no seu sítio, em 33 anos que ele está manifesto, encarnado, a habitar no meio de nós, o que ele faz? Então significa que o seu ensinamento é a coisa mais importante que Ele queria nos dar hoje. Então, mas a cura e a liberdade é fruto daquele que tem o reino. Então, e poder para expulsar os serpentes é fruto daquele que tem o reino. Qual é o problema? A gente não sabe o que é o reino. Porquê? É abstrato. Cada um interpreta o que é o reino. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E aquele que o tomar, que seja agressivo, toma-o com força. É chegado o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus é, diz comigo, influência de um governante. Outra vez, influência de um governante sobre a minha vida. É um governo. O reino dos céus é uma cultura influenciada por esse governante. Então diz, o reino dos céus é influência de um governante. O reino dos céus é, 2, cultura estabelecida por esse governante. Agora, podes dizer, o reino dos céus, eu preciso que tu entendas essas duas coisas. O reino dos céus é a cultura estabelecida por esse governante. O que é o reino dos céus? Influência de um governo, de um governante, de um rei. Ele influencia a minha vida. E o que é? A cultura que se estabeleceu através desse governante. O reino dos céus não são cavalos, não são cavaleiros, não são castelos. O reino dos céus não é uma religião. O reino dos céus é a influência de um governante que estabelece uma cultura própria desse governo. Até aqui estamos a entender? O que é que se perdeu no Gênesis? A influência de um governante que perdeu depois uma cultura. Desde a cultura do reino dos céus, ele é estabelecido por uma coisa chamada lei moral. A cultura do reino dos céus é estabelecida por uma coisa chamada lei moral. O que é lei moral? Lei moral é o certo e o errado que um governante estabeleceu. Lei moral é o que é certo, é o que é justo e injusto que Deus determinou. Lei moral é o que é bom e mau que o governante estabeleceu. A lei moral estabelece uma cultura. Uma cultura revela uma nação, a natureza de um governante. Muitas pessoas aqui, por exemplo, eu não sou brasileiro. Quem concorda comigo? Como é que sabem? A minha cultura mostra que eu não pertenço ao Estado do Brasil. A tua cultura brasileira mostra que tu não és nascido de Portugal. Entre aspas, que tu não pertences aqui. A tua cultura, ela mostra de onde vieste. A tua cultura revela quem te influencia. A tua cultura revela de quem tu és natural. Adão e Eva perderam a imagem. Eles nasceram à imagem e semelhança. Deus tem corpo, estava a falar de físico. Não, estava a falar de uma cultura. A lei moral é algo que nos difere de todas as criações no mundo. Todos os animais, todas as plantas. A lei moral é o que nos torna especiais. Tem 3 coisas que tornam o ser humano especial. Poder da palavra, mas nenhum ser vivo fala. Só nós falamos. Poder de escolher.
Mas nenhum ser vivo pode escolher. Nós podemos escolher. E a lei moral. Mas nenhum ser vivo tem a lei moral. Vamos ver. Lei da gravidade. É para todos. Sim ou não? Os animais sentem. Lei da semeadura. É para todos. O que se semeia, colhe-se. Se uma planta deixa cair laranja, se uma laranjeira deixa cair laranja, aquilo é o que ele vai colher. Está para todos. Aquilo que tu semeias, vais colher. A lei da procriação. Quando nos dá aquela... Os animais têm. Vê o sexo oposto e dá uns calores. Lei da procriação. Lei da sobrevivência. Ou da proteção. Quando alguém me ataca, eu não preciso que ninguém me diga, protege-te. Está dentro de mim uma coisa que me impele a me proteger. A lei da sobrevivência. Quando eu estou com muita fome, eu preciso comer e eu vejo ali uma maçã, o que é que eu vou fazer? Agora, o que é que nos difere dos animais? Falando aqui na lei moral. A lei moral é o que, na lei da sobrevivência, na lei da proteção, por exemplo, se a Carolina estiver na escola, Carolina é minha filha, se estiver na escola e estiver a sofrer bullying, o que é que vai acionar a mim? O que acionaria em qualquer outro ser vivo? A lei da proteção, chamado também de instinto de proteção. Então, essa lei aciona em mim e eu vou para proteger a Carolina, mas é a lei moral que me faz não matar o indivíduo. Concordam? A lei da procriação vem, miúda gira. Nossa, loucura. Isso acontece com todos os seres vivos. Mas a lei moral é o que me diz, ela é mulher do não sei quem. Ninguém, se eu for num país indígena, de indígenas, que não tem sociedade, que não foi estabelecida regras, chega num... Eu espero que vocês concordem comigo. Eu chego lá num sítio, no meio do mato, não tem nada, só tem gado. Eu chego lá e eu vejo lá uma ovelha e eu estou com fome e eu mato a ovelha e eu como. Alguém lá vai dizer, vocês acham que as pessoas vão achar, aquilo é errado. Alguém acha que vão olhar para mim e dizer, o que tu fizeste é errado? Quem concorda comigo? Se eu chegar lá, a comunidade toda está lá. Eu chego lá na ovelha do João, que toda a gente conhece o João, e eu pego a ovelha do João e eu mato. As pessoas vão dizer, o que ele fez está errado. Ou as pessoas vão ficar, não, é normal, ele não fez nada. O que é que vocês acham? Se eu chegar e pegar a mulher do João, as pessoas vão dizer, não, é normal, não se passa nada, tipo, ele gosta dela. Não. A lei moral é o que nos diferencia dos animais. Viver fora da lei moral torna-nos então em animais. Se nós vivemos fora da lei moral, nós perdemos a cultura do reino dos céus. A cultura do reino dos céus, ela é estabelecida pela lei do governante. O governante já pôs em nós essa lei. Eu preciso que vocês entendam essa questão da lei moral, porque a cultura do reino dos céus é fruto da lei moral. Quando eu falar cultura do reino, o que a gente tem que entender é, ele está a falar de lei moral. Olhemos a Bíblia toda. Olhemos a Bíblia toda. O que é que nos mostra a Bíblia toda? Faz o que é certo. Caim faz o que é certo. Qual certo? O certo influenciado, estabelecido pela cultura de um governante. Caim, isso não é a tua cultura. O povo de Israel, o que nos ensina? O que é que o povo de Israel nos ensina? Existe um povo que é o quê? A nação de Deus. O povo de Deus. E o que é que Deus disse para eles não fazerem com os demais povos? Está a falar de quê? Cultura. O que é que tem lá fora? Quem sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? A coisa chegou de tal maneira, por que Deus enviou o dilúvio? O que estava a acontecer na humanidade? O que o homem perdeu? Que Deus ficou... Números, não é preciso abrir, mas em Gênesis 6, antes do dilúvio, Deus diz assim, o meu espírito não contenderá mais com eles, porque o homem, o seu coração está completamente inclinado para o que é o mal. O mal que eu determinei. Então o seu coração saiu da minha imagem. Eu perdi a imagem. Eles perderam a minha imagem. Significa, eles perderam a minha cultura. Significa, eles perderam a lei moral. Porquê? Porque a cultura que eles têm mostra a minha natureza neles.
A minha natureza é vista pela cultura que eles têm. Por isso que existe luz e trevas. O que é luz? É os que têm a cultura. O que é as trevas? É os que rejeitaram a cultura. O que é as trevas? É o povo que rejeitou a cultura. O que é as trevas? É um povo que rejeitou a cultura. Por quê? Porque no espírito está a influência de Deus. É o Deus. Diz o espírito, está a influência. Na alma está a lei moral. Está a cultura. No corpo está a corrupção. No espírito está o governo. Na alma está a lei. Toda a gente sabe, não preciso dizer. Se eu chegar ao pé do bispo e der-lhe uma chapada, se eu chegar ao pé de qualquer indivíduo e der-lhe uma chapada, qualquer um de vocês, com qualquer idade, com qualquer nacionalidade, vão dizer, isso que ele fez está errado. A lei moral, a cultura de Deus está em nós. Nós não estamos a aprender a cultura de Deus, nós não estamos a aprender sobre a lei moral, nós estamos a rejeitá-la. O ser humano, a igreja não está a impor a lei moral, a cultura do reino. A igreja está a lembrar da cultura que perderam. Não sei se estou a entender o que eu estou a dizer. O que é que são seres imorais? O que é? A Bíblia fala de imoralidade. Imoralidade é rejeitar a moral. Ou seja, é rejeitar a lei moral. E a lei moral, moralidade, são as palavras que o ser humano menos gosta. Esta é uma mensagem que ninguém vai gostar. Porque ele fala de, para eu ter a lei moral, eu tenho que estar submisso a um governante. Quanto mais longe da lei moral, mais ódio de quem estabeleceu. Vocês já viram aquelas pessoas que a sua depravação é tanta, a pessoa está tipo vestida de preto, a pessoa pega homem, pega mulher, pega animal, fala de Deus para essa pessoa. O que é que acontece? Quanto pior a pessoa está, pintou o cabelo de verde, a pessoa está toda gótica, quanto mais longe da lei moral, mais longe do governante. Mais ódio do governante. Porquê? Porque a única pessoa que nos acusa, que nos mostra que estamos errados, é Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais expressivo está a minha cultura. Lá em João diz que e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aos que creram no seu nome. Mas o engraçado é que ele diz, lá abaixo, lá no fim ele diz, aos que não creram, ainda permanece sobre eles a ira do Senhor. E eles não creram porque as suas obras eram más. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Tiago 4:17 diz, pense nisso, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, faz o quê? Qual bem? Quem sabe o bem que deve fazer e não faz, esse bem é o quê? A cultura. Quem sai da cultura, comete o pecado. Quem deixa a cultura, comete o pecado. Quem mente, comete o pecado. Quem deixa a cultura... Mentir é deixar a cultura. Mateus 6:10 diz, venha o teu reino... Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino ou a gente vá para o reino? Gente, o reino dos céus não são os filhos a subirem para o céu. É o céu a descer para os filhos. O reino dos céus, ele nos dá tudo aquilo que eu disse que eram os benefícios. O ano do jubileu, o ano de júbilo, o ano da alegria, tudo o que nós precisamos está dentro do reino. Tudo o que nós precisamos está dentro do reino. Mas nós buscamos o que está fora do reino para tentar suprir a nossa necessidade fora do reino. E o que é que acontece é que nós não encontramos fora do reino porque aquilo que precisamos está dentro do reino.
E quando eu falo do reino, estou a falar de influência de um governante e de uma cultura. Já não ouves tanto o povo. Ainda bem que vocês aplaudiram no início. Fiquem atentos que eu vou continuar a mexer nisto. Jesus não... Isso foi o ensinamento de Jesus. Quem? O Messias. Esperado por tantos anos, com tanta coisa para dizer. Estás-me a falar da cultura? Com tantos anos, Jesus, estás-me a falar sobre a lei moral? Com tanta coisa para tu fazer, Jesus, em 33 anos que estiveste aqui, 30 estiveste escondido, 3 ficas a falar. E o que vais falar, Jesus? 3 anos o que vais fazer é ensinar-me sobre, para eu me arrepender, para tomar uma coisa. Tomar o quê, Jesus? A imagem que perdeste. Qual a imagem? A cultura. Mas ele veio de onde? Da influência de um governante que estabeleceu uma lei dentro do teu coração. Colocarei a minha... O que é que disse Jeremias? Colocarei a minha lei nos seus corações. Qual lei? E o Evangelho fica mistificado, abstrato, se nós não entendermos que o Evangelho fala de um povo que estava a viver com a cultura das trevas. O que é a cultura das trevas? É o contrário da cultura da luz. Mentir, não, bispo, foi só uma mentirinha. Foste para outra cultura. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu vou exemplificar. Sei lá, quem pode vir aqui? Uma pessoa para vir aqui. Não, podes vir, podes. Aqui diz assim, Mateus 6, 31, 33. Portanto, isto é o versículo mais importante no meio cristão, mas mais banalizado pelos cristãos. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Qual é o significado do primeiro? Primazia, primícia, o mais importante, a prioridade. A coisa mais importante da tua existência não é comer. Eu morro se eu não comer. Eu morro se eu não beber. Eu vou andar nu por aí? Não, o Pai sabe que precisas disso, mas isso não é mais importante. Não é a primeira coisa que vais buscar. O motivo principal da tua existência é a influência de Deus sobre a tua vida. E essa influência tem que gerar uma coisa, tem que se ver. No quê? Na tua cultura. E o que é essa cultura? É um resultado do que Ele diz. O que Ele diz é a sua vontade. A sua vontade é lei. Sacrifique, não se amoldem. Romanos 12, não se amoldem aos padrões deste mundo. Quais padrões? Mas transformem a vossa maneira de vestir. Põem uma saia comprida. Não tem nada errado com a saia comprida. Mas eu estou a falar, quem já viu aqueles religiosos que no trabalho tem saia comprida? Já vais. Não me esqueci de ti. Tem saia comprida. Mas como é que falam? Rudes. A cultura não condiz com a saia. A saia é uma regra criada para disfarçar a cultura que ainda está rejeitada. A palavra de Deus diz, muita coisa para dizer pouco tempo. A palavra de Deus diz, vocês anulam a vontade do meu Pai por causa das regras humanas que vocês criam. Por causa das vossas tradições. Não, mas a gente sempre fez assim, mas estás fora do reino. Não, mas sempre fizeste assim, não é? Muda a tua maneira de pensar, para que proveis qual é a vontade de Deus, que ela é boa. Vontade de Deus significa lei. A vontade de um rei torna-se lei. Então a lei moral é a vontade de Deus. E a lei moral que a gente tanto não gosta é boa, é agradável e perfeita. Tudo o resto que Jesus disse, que abriu o livro, ele disse, isso vai ser consequência disto. Então quando ela está nas trevas, ela está na manguaça, está na vida louca. Está na vida louca. Aí o Messias, que ela está
espera muito tempo. Ele chega, mano, ele abre um livro, ele fala do reino. Ele diz, tudo o que tu precisas está no reino. Se não priorizares o reino, vais andar a correr das coisas que tu precisas e vais andar ansiosa, porque as coisas que tu precisas não vais ter, porque aquilo que tu precisas está no reino. Então, queres o reino? Se ela disser sim, ajoelha-te. A pergunta de Deus quando diz arrepende-te, tu não tomas o reino sem arrependimento. Eu não te vou dar o meu reino e o ano aceitável do Senhor sem que tu tenhas rejeitado toda a cultura que aprendeste dos teus pais. Mas qual regra? Entende a religiosidade, mas qual regra? Mas qual pecado? É uma cultura. A lei moral é o certo e errado que Deus disse, é o bom e mau que Deus disse. É por isso que tu viste em Gênesis, não é o fruto. Eu disse, tudo é bom menos isto. Não importa o fruto, o fruto não é grande, a coisa não é grande, é aquele que sabe o bem que eu disse, vive segundo a minha influência. Sou rei, submete-te. Vais andar comigo a partir de hoje? Sim, sobre a minha influência. Por isso que ele diz, busca em primeiro lugar, mas ele disse uma coisa só, busca em primeiro lugar, e depois diz duas. Busca em primeiro, aí confunde, porque as duas são um. Porque não podes ter influência sem teres a cultura. Teres a minha influência é teres a minha cultura. Tu não podes ter Deus e não ter a cultura. Da mesma forma que não podes ter a cultura sem ter Deus. Por isso que os dois são um. Busca o reino. O que significa justiça. Justiça eu gosto no inglês que diz righteousness. Diz lá, righteousness. Righteousness. Right? Mas noutras versões, o NVI do inglês diz the right way to live. The right way to live. Sabes o que significa? Achim. Sabes o que significa? O jeito certo de viver. Busca o reino. O que é o reino? A influência de um rei. Sou eu o rei. Queres andar comigo? Tudo o que tu precisas, tu nasceste de mim. O que tu precisas está em mim. Eu sou o bem absoluto. A minha cultura é o bem absoluto. Tudo que não sou eu é mau. Tudo que buscares fora do reino não é bom. Porque não sai coisa boa de coisa má. Porque das trevas não produz coisas boas. Porque a única coisa boa que vem do mundo vem do bem absoluto, que é Deus. Queres ter um casamento bom? Tens que ter a cultura. Porque a cultura é a expressão, mostra a natureza do influenciador. Não sei se estão a perceber. A cultura, a lei moral, ela expressa a natureza de Deus. Se Deus é o bem absoluto, diz bem absoluto. Se tu tiveres a cultura, tudo o que tu fizeres, Abraão, prosperará. O bem que tu queres vem de tu teres o meu reino e a minha justiça. Ajusta a tua vida com o que eu digo, com a lei moral. Righteousness, viva a tua vida de maneira correta. Queres? Quero. Ah, mas pastor, estás a dizer que eu preciso ter obras para poder ser salvo e ter o reino? Não, não estou a dizer isso. Se isto é o reino, a proposta é esta. Só para responder a alguns religiosos que não estão aqui. Isto é o reino dos céus. Tem aqui aplicações, benefícios. Não precisas ir ao banco. Basta com isto, vais ao banco, tem uma aplicação. A tua família está longe, tem uma aplicação que dá para falar com a tua família de longe. Ficas próximo. Tem muita coisa boa aqui, queres? Mas tens que viver de acordo com a minha vontade. De acordo com a minha lei moral. Queres? Toma. Ela já recebeu o reino? O telemóvel? O que é que ela fez? O que é que ela fez? Mas ela já recebeu? Mas porque ela recebeu, ela agora tem que ter uma aliança. Êxodos 19. Eu podia citar a Bíblia toda aqui, mano. Êxodos 19 diz o quê? Se vocês tiverem uma aliança com os meus mandamentos, vocês serão minha propriedade preciosa. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Bispa falou sobre isto. Ageu, Deus está a dizer, Deus está o tempo todo a suplicar, por favor,
Vive da minha maneira. Não ouças o inimigo como o primeiro Adão fez. Agora, não foste tu que fizeste com que tomasses o reino. Eu já te dei o reino. Agora, tu andas no sobrenatural. Mas tu não tens... Quem está a entender? Não sei se... Muito obrigado. Justiça de um governo, a influência de um governo, cultura desse governo. Os 10 mandamentos, mesma coisa. Governante, amar a Deus acima de todas as coisas, influência desse governo. E qual é o resto? É moral, cultura. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento de todos, ele não fez exatamente a mesma coisa. Deu 2 em 1. O maior mandamento é amar a Deus, governante. Influência de um governante. Influência de um rei. E o segundo mandamento, calma, é igual a este. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, cultura. Não apanho. Busca em primeiro lugar a influência de Deus sobre a tua vida. Alinha a tua vida à cultura. Não busques em primeiro lugar o teu dom. Pastor, Bispo, eu gostaria de cantar. Mas qual é a tua cultura? Eu quero tanto ter célula. Tu nunca deixas de dar célula. Mas qual é a tua cultura? Eu lembro quando eu disse, Bispo, por que é que tu não me deixas pregar? Tudo é o pastor Henrique. Tudo é o Henrique. Bispo não está, quem vai pregar? O Henrique. Semana a seguir o bispo não está? Não, ele vai trocar, porque tem mais discípulos. Henrique. E quando eu sentei no gabinete dele para lhe perguntar por que é que não me deixas pregar, o que ele me disse basicamente foi, a cultura do teu casamento não está de acordo, não estás à procura em primeiro lugar do que deves procurar em primeiro lugar. Diz, eu preciso procurar em primeiro lugar o que está em primeiro lugar. Faz sentido? Mas o que é que está em primeiro lugar? O que Jesus disse. O reino e a justiça. The right way to live. The right way to live. Busca em primeiro lugar viver da maneira que eu determinei, da maneira correta. O que eu disse que é correto. Não é o que o mundo diz que é correto. Porque o que o mundo diz que é alto padrão, eu digo, é baixo padrão. O que o mundo diz que é correto, eu te digo, é baixo, não é correto. A gente vê na mídia. Lembra-se do povo de Israel? É a mesma coisa. Não se contaminem. Sabem porquê que não é para nós subirmos no céu? A vida eterna é um plus. É o maior. Mas Deus, que venha o teu reino aqui na terra. Apocalipse, o que é que diz? Que o tabernáculo vem com o reino dos céus, que ele viu a cidade santa vir e estará no meio de nós. Não somos nós que vamos para o céu. A religiosidade diz que vive desta terra de qualquer maneira, aguenta até o fim, quando tu morreres, de viver de qualquer maneira, com a cultura de Deus, ou sem a cultura de Deus, com a imagem de Deus, ou com a imagem do diabo, não importa. Jesus veio, depois de não sei quantos anos, para legalizar tudo. Não. E depois no final dar-te a vida eterna. Plim, vais viver comigo para sempre. Vais fazer o quê na nova cidade? Se a tua cultura é trevas. Se tu tens a outra cultura e nem com a minha presença. Deixa eu te mostrar, Vilma, porque é que eu estou-te a dizer para tu ficares no meu reino em primeiro lugar. Não é mau. A lei moral não parece que é má. É desagradável, não é? É puxado, eu sei. Mas agora, olha o que é que Jesus fez. Presta atenção. Para tu veres que eu estou a dizer, é mau. No corpo está a corrupção. O que é que fez com que Adão e Eva perdessem a imagem, perdessem a cultura? Foi o quê? Que eles desejaram. O corpo. É por isso que quando Jesus vier, ele vai glorificar o quê? Não a alma, nem o espírito. O corpo. Aquilo que é corruptível, tornar-se-á incorruptível. Aquilo que é imperfeito, tornar-se-á perfeito. Não haverá mais trevas. O que é trevas? A outra cultura. Vai ler 1 Pedro. Agora, eu sei que é difícil, Vilma. Vamos supor que eu sou Jesus. Mas vou-te mostrar que eu não te quero mal. Que a minha vontade dele é boa, perfeita e agradável. Junta um grupo de pessoas. Ué, cadê a cruz? Desatento. Foca, o tempo. 10 minutos. Olha.
Isto é importante. Eu sei que é difícil. O inimigo está aí. E no final eu vou tirar todos os que são inimigos, os meus inimigos, todos que não me quiseram, todos que eu propus, arrependam-se e tenham o meu reino, e não quiseram, e rejeitaram o meu reino. Não é que não sabiam. Não, coitado, ele não sabia. Sabia sim. Não, mas coitado do mundo, o mundo não sabe. Sabe sim. O que é que eles são ignorantes? Eles são ignorantes por causa do que eu vou explicar no fim. Depois ouve. Porquê? Porquê, Vilma? Porquê que tu deves fazer isso? Deves viver segundo a minha influência com a minha cultura? Eu te quero bem. Eu vou-te provar. Junta um grupo de pessoas. Eu sou Deus, mas podes me matar. Eu deixo. Prega-me aqui. Só para vocês verem que eu não vos quero mal. Jesus morreu na cruz para nos dizer: eu sei que é difícil, mas é bom para vocês. Porque vai trazer o ano aceitável do Senhor. Porque vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer restauração, vai trazer autoridade, vai trazer poder, vai trazer unção, vai trazer tanta coisa boa. Se vocês estiverem no meu reino, na minha cultura. Porque o meu reino, a minha cultura, é a natureza, é a expressão da natureza de quem Deus é. Logo, quem está dentro da cultura de Deus, está dentro do bem absoluto. Não tem como teres um casamento mau, se eu estou dentro da cultura de Deus, a viver dentro da cultura. Nós temos a mesma cultura. A palavra de Deus diz, não pode dar ruim. Por que é que há guerra no mundo? Por que é que há guerra no mundo? Por que é que Putin está a fazer isso? É por causa, das questões políticas. Não. É porque eles rejeitaram a cultura de Deus. Rejeitaram a lei moral. Por que é que há guerra no Hamas? Por causa deles terem rejeitado a lei moral. Por que é que a minha vida está um caos? Porque tu rejeitaste a lei moral. Dou-te um segundo para ponderares se é verdade ou não. Estás dentro da lei moral. Não é que a gente não cai. O que é que sou eu a cair? Eu não quis fazer, mas quando eu vi, fiz. Eu não queria brigar com a Viviane, mas aconteceu, eu briguei com ela Mas o que é que eu fiz logo a seguir? Arrependi-me. Mas o bispo teve que vir me dizer, arrepende-te? Não. Porquê? Porque foi aqui que eu comecei. Rejeitando a cultura das trevas. Então quando eu rejeito a cultura das trevas no início, e eu caio no meio, eu não justifico isto. Eu lembro-me do início. Eu já rejeitei esta cultura. O que é que o cristão está a fazer? Nada a ver. Ei, calma, mano. Nada a ver, não. Isso é outra cultura. Isso é outra cultura. Mas por que não se... Lembra-se, não se coloquem sob o jugo desigual. Eles têm a outra cultura. Ou há trigo, ou é trigo, ou é joio. Quem são os que... A palavra de Deus diz, aqueles que pertencem ao Senhor. Quem são os que pertencem ao Senhor? Os que aceitaram o seu convite. Os que têm a cultura. E nós não temos a cultura, mas temos a religião. E andamos a pedir às pessoas para virem, estamos a convidá-las para vir para a religião, quando eles olham para nós e veem que a cultura que nós temos é igual a deles. Então nós estamos a chamá-los para um conjunto de regras e tradições que não faz nada, nem a ninguém, nem através de ninguém. E é por isso que eles não querem. E é por isso que a igreja é ineficaz. Podes dizer misericórdia? Onde estão os jovens? Faz barulho aí, jovem. Entendeste o que estás a fazer? Trace. Quem conhece o canal Trace? É outra cultura. Ou tem trigo, ou tem joio. Ou é quente, ou é frio. Ou é junta, ou espalha. Ou está por mim, ou está contra mim. Ou é luz.
porquê que nós criamos uma opção que é uma terceira que não existe? Ou tu estás no reino, significa tem a cultura do reino. O teu líder não precisa estar o tempo todo a dizer-te, não peca. Porquê? Porque foi a tua escolha quando confessaste Jesus. O que tu tens que pensar e que o líder deve perguntar é, queres ficar ou queres sair? Não, pastor, eu fiz porque isto, por causa daquilo. Tudo bem, isso quer dizer o quê? Vais voltar para outra cultura? Ou vais-te arrepender e permanecer nesta? Não, eu não argumento muito com pessoas que vêm com muita argumentação em relação à cultura das trevas. Não, tudo bem. Para eles é normal para ti também. É que se for normal para ti, significa que tu pertences. O que é normal para o português não é normal para o brasileiro. O que é normal para o brasileiro não é normal para o português. Então o teu normal define de quem tu és. Aquilo que tu... Na sociedade nós vemos o que é normal. É uma palavra chata, esta palavra. Por isso que Jesus foi pregado na cruz. Porque a lei moral, a cultura do reino dos céus, é tudo o que nós precisamos, dá-nos tudo o que nós precisamos. Quem somos nós? Quando nós vemos no prisma da igreja, do reino, neste prisma, nós entendemos tudo o que está escrito. Quando diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado, o que isso quer dizer? É que saímos de qual religião? O que é que o catolicismo tem a ver com isto? Ser católico? Não, eu sou católico. Inclusive, eu sou não praticante. Se entendemos que tem a ver com ou estás nesta cultura, ou estás nesta. Mas, Senhor, profetizamos em teu nome e fizemos isto. Afastem-se, não vos conheço, afastem-se de mim, vós que pratiqueis. O que Jesus está a dizer? Vocês não têm a minha influência. Vocês não têm o meu governo. Vocês só usam o meu nome. Porque o meu nome tem poder. Por isso que vocês expulsaram demónios. Não sei se tu entender o que eu estou a dizer. Isso é das coisas que mais me dói, é ver o cristão com a cultura das trevas e continua ignorante. E estamos aqui a cantar, e estamos aqui a tocar e a fazer teatro, e eu passei a semana toda a ensaiar, mas qual é a tua cultura, mano? Não precisa muito tempo. Luta contra a carne, diz a palavra. O que é lutar contra a carne e o espírito? Aonde é que está o governo, a influência do governante? No espírito. Se tu vives pela carne, significa o quê? Porque o espírito deve dominar a alma, dominada pelo espírito, ela produz o que já está lá dentro, colocado pelo espírito. Então ela domina a alma, a carne. Silêncio, meu Deus. Eu não sou digno de estar a dizer isto que eu estou a dizer para vocês. Sabem porquê? Porque eu sou ser humano como todos nós. Eu deveria estar sentado ali com um anjo a dizer-nos isto a todos nós. Mas o que é que faz? Deus mesmo assim, pela sua graça e misericórdia, me coloca aqui. Nos coloca alguns aqui. Mas o que é que isso faz? Isso coloca sobre mim uma responsabilidade maior em ter a cultura do reino. Porquê? Pergunta lá, porquê? Porque eu ensino. Romanos 2 diz o quê? Vocês, está a falar para os fariseus, é Romanos 2? Você está a falar para os fariseus, vocês ensinam que não devem roubar, que não devem adulterar, mas vocês roubam. O que é que faz a um pastor, a um líder de célula? Lá em Almada eu digo assim, a gente lidera pelo exemplo. Porquê? Porque tu ensinas. Se tu ensinas, tens uma responsabilidade maior. Mas porquê? Porque tu ensinas. De que adianta eu ensinar o certo e tu olhas para mim e eu não faço? Quem ouve? Faz assim comigo. Olha um exemplo. Fala assim comigo.
Faz assim comigo. Agora abana assim. Agora põe a mão no queixo. Não adianta o que eu digo, é o que eu faço que impera. Os meus filhos são desobedientes. Qual é a tua cultura? Os meus colegas me odeiam. Qual é a tua cultura? Não, os meus colegas... Pá, a gente mete a calça lá embaixo e a gente fuma umas quantas. Pá, mas já, senão eu não tenho amigos. Não tenho os amigos. Porque, em primeiro lugar, não são os teus amigos. É a cultura. Fica sozinho na escola, mas preserva a cultura. Porquê? Porque estarão dois e Jesus vai voltar. Um fica, o resto não lhe pertence. É preferível estar sozinho no mundo, pertencendo ao Senhor, do que perdendo o Senhor e pertencendo ao mundo. Ah, mas a palavra diz isso. O que significa ser filho de Deus? Se olharmos do prisma do reino, ou seja, cultura, os filhos de Deus são os que têm a cultura. Ou são os que são evangélicos? Não, eles não são, porque eles não são evangélicos. Eu sou evangélico desde criança, entendes? A minha mãe era pastora, o meu pai era pastor, sou evangélico por causa disso. Mas tens a cultura? Não. Então não pertence ao Senhor, desculpa. Filhos de... Já viram? Eu não vou abrir, esses versículos todos não estou a abrir porque são muitos, mas todos conhecemos. Sim ou não? O que é que a palavra de Deus diz? Que são os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que é que ele expressa lá? Que não é lei moral. É lei moral. É ou não é, bispo? Aqueles que praticam maledicência, que adulteram, prostituem-se. Está a falar de lei moral, mano. Então não podemos desprezar a lei moral, porque a lei moral determina a nossa cultura determina de quem temos influência. E se nós tivermos a cultura de Deus, nós temos a natureza de Deus. E se nós temos a natureza de Deus, nós temos o ano aceitável do Senhor. Porquê? Porque Ele vai garantir, se tu lhe pertences, Ele precisa que tu estejas bem. Porquê? Por amor do seu nome. Um rei, se o seu reino está quebrado, o que é que isso diz sobre ele? Se eu sou marido da Viviane, e pai da Carolina e da Júlia, e elas chegam aqui na igreja, cheiram mal, estão todas arregaçadas, o que é que isso diz sobre mim? Por amor do meu nome, eu preciso que aqueles que me pertencem estejam bem. Por isso que quando a palavra de Deus diz, vocês vão ver lá muito, por amor do meu nome. Quem já leu isso? Colocarei o meu nome em vocês. Por amor do meu nome, Deus precisa garantir que tu fiques bem. Quem já ouviu essa expressão? Olha o religioso. Ai não, pá, eu estou com uma cultura das trevas na escola, no trabalho. Ai não, eu preciso dar um bom testemunho. Quem já ouviu isso? Ai, preciso dar um bom testemunho. Isso agora vira uma tarefa. Não, eu tenho que dar bom testemunho. Mano, se tu começaste rejeitando essa cultura e tu agora aceitaste esta cultura e vives nesta cultura, esta cultura por si só é um bom testemunho. Eu não preciso produzir um bom testemunho porque a minha cultura, se eu a tenho, ela já é por si só um bom testemunho. Não busques os bens à frente da cultura. Eu preciso dar esse testemunho. Depois eu vou logo para a parte final. Imagina, isto não vai soar bem. Já avisei, quem quer sair, sai agora. Imagina, Jesus foi tentado pelo diabo, sim ou não? Não só do pão viverá o homem. O que é que isso quer dizer? Viver da palavra de Deus. O que é que isso quer dizer? Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus? Diz lei moral. O que é que Deus nos diz para fazer? Porta-te bem.
Caim, não mata o teu irmão. Caim, faz o que é certo. O que é que a palavra de Deus vai abrir? Abre assim, ó, calhas, folha, puma, e vais ver que está lá, lei moral. A palavra de Deus fala da lei moral. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a minha cultura. É a prioridade. Logo a seguir ele foi tentado. Tenta ao Senhor. Não é minha cultura. Por que não fazes o errado? Não é minha cultura, é simples quanto isso. Agora a parte final é muito interessante, porque eu dou-te o que tu quiseres, se tu me adorares. A palavra adorar, no original, não é cantar músicas. O diabo não estava a dizer, canta para mim e eu te dou tudo o que tu quiseres. Faraó, deixa o meu povo ir, essa multidão de gente, para quê? Para eles irem cantar músicas para mim. A palavra significa servir, submeter, para eles irem me servir. Quem está a entender? Porque nós estamos a estabelecer uma colónia do reino dos céus, o que tem no céu, na terra. Uma colónia. O que é isto? Uma colónia. Cada vez que alguém se converte, ele junta-se ao quê? À igreja. Sim, uma colónia. A colónia tem que fazer parte da colónia. Voltando. Até me esqueci. Servir. Eu estava aqui. Aí a pessoa, Jesus, né, veio para servir a Deus. Tinha um propósito. O teu propósito está no reino, ok? Tinha um propósito. E o inimigo diz assim, eu dou-te tudo o que tu quiseres, bens, e tu serves-me. Ou seja, rejeita aquela cultura. Porque servir o inimigo é simplesmente servir-te a ti mesmo. Cumprir o teu propósito é morreres para ti mesmo. O que é que significa Jesus crescer em mim e eu diminuir? O quê? Diz cultura. Ou é Jesus mesmo que veio encarnar dentro de ti e crescer dentro de ti? Não, está a falar de cultura. Que a cultura do reino cresça, porque a gente nasceu de novo. Eu já não sei viver. Eu só sei ser trevas. Mas agora como um bebê que busca o leite, como é que diz o versículo? Qualquer coisa. E é edificado na palavra de Deus para aprender a viver de maneira diferente. Com outra cultura. E aí o diabo diz, Jesus, larga isso. Serve-te. Eu dou-te o que tu quiseres. Imagina que nós não vimos isto. Não vimos. Nós temos o relato. Imagina que nós não vimos. Jesus desaparece. O que é que aconteceu antes de Jesus ir? O céu abriu, foi batizado, o céu abriu. Certo? E o que é que houve-se? Toda a gente ouviu. Este é o meu filho amado. O que é que o João Batista tinha dito? Este é o Messias. O que é que a conclusão do povo? Este é o cara. Aí ele desaparece. Imagina. Desapareceu. De repente Jesus, lá no escondido com o diabo, aceita os bens. Aí Jesus vem todo cheio de bens. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu odeio essa música. Toda a gente com outra cultura, bispo. No Instagram, toda a gente com outra cultura, mas tipo, Deus, eu tenho... Como é que tu saberias Jesus está abençoado ou amaldiçoado? Mas se ele chegava cheio de bênçãos, como é que tu saberias? Ou seja, presta atenção. Tu não és abençoado pelo que tu tens. Tu és abençoado, não é pelos bens que tens. Tu és abençoado pela cultura que tu tens. A bênção que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó não tinha nada a ver com riquezas. As riquezas lhe alcançaram porque Deus precisou que lhe alcançassem. Porque nem todos a riqueza vai alcançar. Por isso que eu não sou contra a riqueza. O que eu estou a dizer é, primeiro é o reino. Nunca é maldição na tua vida se tirou-te do reino. Se roubou a cultura do reino, se te transportou para o império, é império, não é reino, porque império tem imperador, não tem rei. Só o reino tem rei, e tu estás debaixo da influência de um imperador das trevas, tendo tantas bênçãos. Aí eu vejo o Puff Daddy, que lançou um álbum chamado Ekbed, Asmal, mas ao mesmo tempo ele diz, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Temos bênçãos. Perdeste a cultura, saíste da colónia, deixaste de colonizar. Então desculpa. Não veio de Deus. Porque Deus nunca te dará aquilo que vai te tirar da sua colónia e do seu reino.
Digo aquilo ou termino, amor? Bispo, tu é que mandas. São os últimos 2 versículos, ok? A Jay passa mal de mim. Essa não é a minha cultura, bispo. Onde estão os jovens? Onde estão os jovens? Cada vez que te perguntarem e te tentarem e te perguntarem porquê que o indivíduo é injusto contigo, porquê que eles na escola são maus para ti e tu não respondes da mesma moeda. Agora tu vais responder sempre assim, porque não é a minha cultura. Essa é a vossa. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. A lei diz isto, mas eu digo. Bem-aventurados os humildes, porque se consegue, os ricos não conseguem. Eu preciso do quê? Não, já estou rico, agora tenho que vender tudo para poder... Não consigo. Não, o reino é maior. Voltando aqui, Mateus 13, 10, 18. Mateus 13, 10, 18. Já está? Os discípulos aproximaram-se dele muito rápido. E perguntaram, porquê? Porque falas ao povo por parábolas? Vocês estão a entender de onde vem isto? Está a contar a parábola do reino dos céus, do trigo e do joio. Ok? E os discípulos estranharam, porquê que estás a falar por parábolas? Eu quis deixar isso aí, porquê que vieste? Estou a brincar. Obrigado, irmão. David, pastor David. Porque falas ao povo por parábolas. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. O que é que foi dado? Com tanta coisa para dar, Jesus. Depois de 33 anos aqui na terra, o que tu queres nos dar? Gente, digam lá, se não deve ser uma coisa importante. É que nós não sabemos o que está para lá da porta. Eu sei um bocado. Alguns de vocês sabem. Mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quem já ouviu isto de algum lado? Está a falar do quê? Do reino dos céus. As várias terras, né? Não, está a falar do reino dos céus. Aquelas várias terras, né? A terra de pedra, que depois coisa, de que foi abafada, a semente que foi abafada e a semente fértil. 13. Porque por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Ele contou, quando a mensagem do reino, isto que eu estou a pregar, há 4 tipos de pessoas, só um quarto entende. O resto, tendo, lhes será tirado, os que têm terão mais, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhes será tirado. Eles são insensíveis, de má vontade ouviram com os seus ouvidos. De má vontade ouviram com os seus ouvidos. E fecharam os seus olhos. Não é que Jesus não quis dar, não, entendem? Eles têm má vontade. Eles são insensíveis. Ouvindo, não ouvem. Eles estão assim. Quem está a entender? Porque custa ou não custa? Dói ou não dói? Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Estão a ver? Tipo, eu sou aquele que veio para curar. Eles se converteriam e eu curaria. Estão a perceber? Quem está a apanhar? Pois o coração deste povo... já li. Onde é que eu estou? 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador.
Ou seja, estava a falar a parábola do semeador. Eu quero salientar o quê? Aquela parte que diz, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aonde é que já ouviram isto? Não era na parábola do semeador, pá não. Nos talentos. Abre lá Mateus 25. Mateus 25, 28. Eu acho que é isso. Mateus 25, 28. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois, a todo o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu acredito que isto não é falado, segundo a Bíblia, ele é contado no Mateus 25, aqui estamos no... O primeiro da semeadura é no Mateus 10. Eu acredito que isto não é de forma cronológica. Eu acredito. Por isso eu acredito que Jesus parafraseou esta parábola. Ou seja, Jesus tinha contado esta parábola e ele parafraseou o que ele completou na sua parábola. Porque logo a seguir ele diz, manda para o inferno. Lancem fora o servo inútil. Mas nas trevas onde haverá choro. Ou seja, foi para o inferno significa que Jesus estava a falar ainda da mesma coisa. Do reino dos céus. Porque se ele for para o inferno, significa que Jesus não permitiu que ele entrasse nos céus. Então a parábola dos talentos não está a falar sobre dons, está a falar sobre as chaves do reino. Está a falar sobre os segredos do reino. Eu dei os segredos do reino, por isso que ele ensinou, com tanta coisa para fazer, o que é que fizeste? Eu dei a chave para o reino. Mas aquele que está assim, aquele que está insensível, o que eu tenho para dar é muito precioso. O que é que vai acontecer? Eu não vou dar a qualquer um. O que tem interesse, sensibilidade, Senhor, dá-me. Eu vim para... Bem-aventurados os pobres. Quem está a entender? Mais será dado. Mas aquele que não tem, ou seja, aquele que até o que tem será tirado. Aquele que é ignorante do reino dos céus, se não tiver o coração certo, vai ficar mais ignorante ainda. Quem tem a cultura das trevas, o que é que diz a palavra? Aquele que peca é escravo. Aquele que vive no pecado vai ficar tão mergulhado, eu não vou dar, até que ele se humilhe. Porque se o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos e me procurar, eu vou me deixar ser achado. Mas ao que tem, eu vou dar mais. Vais saber mais, mano. Vais saber os segredos do reino. Vais saber como acessar, como abrir. Vais andar sobre o sobrenatural. Vais andar como Pedro. Vais fazer a grande pesca. Já pesquei 10 vezes. Volta lá mais uma vez. Só porque eu estou a dizer, vais ter grande colheita. Nós vamos arrebentar com a Almada. Vamos arrebentar com o Porto. Vamos arrebentar com a Alemanha. Nós vamos arrebentar. Porquê? Porque nós temos as chaves do reino. E o ano aceitável do Senhor virá sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ninguém te resistirá. Abraão, terás a minha bênção. Golias, David, qualquer Golias que te apareça, Josué, qualquer muralha, qualquer circunstância de fora, nenhuma delas vai te impedir. A única que pode te impedir é se tu não tiveres o meu reino em primeiro lugar. Se tu não tiveres a minha cultura em primeiro lugar. Eu não te vou dar nada em detrimento da minha cultura, do meu reino, da minha influência sobre a tua vida. Então se tu tiveres isso, terás todas essas coisas. E eu estou a dizer que tu terás todas essas coisas. Mas ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o que tem. Vai ficar um religioso. Vai andar a orar para não ter influência de Deus. Vai andar a jejuar. Por que a gente tem que jejuar? Para reduzir a carne. Quem está a entender? Vamos ficar de pé. Eu não queria que o louvor viesse nem nada. Eu gostaria que nós fizéssemos aqui um momento de... Eu não sei se entenderam. Mas se tu entendeste o que estás a fazer, é uma questão de dois reinos. É o império, é uma cultura, entende? São só duas culturas. A nossa televisão mostra outra cultura. Nós não somos daqui, lembram-se?
Quem se lembra? Nós não somos daqui. Eu gostaria que pusesse a mão no coração e tu fizesse uma introspeção do sentido. Qual tem sido a tua cultura até agora? Como tens vivido? Como falas? Como conversas? Como amas? Quem diz que ama, mas não se submete à lei moral, não ama. Não ama. Qualquer mentira, qualquer coisa te tira da... Qual é a tua cultura na escola? Qual é a tua cultura? Tu dizes shalom no trabalho, mas xingas, ficas ali na fofoca e a falar mal do teu patrão, junto com os teus, com outra cultura. Eles se juntam na outra cultura fazendo o que é deles. Eles fazem o que é deles, é outra cultura. Tu juntas-te para colonizar ou tu juntas-te para ficar a fazer igual? Como tem estado até hoje? Eu gostaria de chamar para vir aqui à frente, não qualquer um. Eu quero chamar aquele que eu sei. Eu tenho vivido religiosamente, eu tenho feito das disciplinas espirituais, da leitura da Bíblia, uma disciplina sem motivos, mas eu não tenho tido o reino. A minha postura fora da igreja, na segunda-feira, na terça-feira, não é a cultura do reino. Eu vivo completamente fora. Ou então eu estou 50-50, pastor. Isto não tem a ver comigo, isto tem a ver com Deus. Porque o ano aceitável do Senhor já foi declarado, já está declarado, a promessa já está dita, não vai voltar atrás, não tem como. Agora o que é preciso é que um povo se arrependa, que um povo entenda o que está a fazer e onde é que está, onde é que eu estou. Eu estou no lugar das trevas, pastor. A minha cultura, eu digo palavrão, eu vivo só, eu roubo de vez em quando, pastor. Pastor, eu pego esta hoje, eu pego na outra semana estou com outra. Pastor, eu estou o tempo todo com sexo fora do casamento. Pastor, eu estou o tempo todo atrás de mulheres. Pastor, eu estou o tempo todo, de vez em quando eu vou fumando umas ganzas. Senhor, de vez em quando eu vou-me cedendo e eles dão na escola dão-me um cigarro e eu fumo. Qual é a tua cultura? Como terás o ano aceitável do Senhor fora do reino? Se tiveres na cultura, se estiveres com Deus, Deus paga as tuas contas. Se estiveres fora, tu pagas as tuas contas. Então eu quero chamar para fazermos o que Jesus ensinou. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então vem cá à frente. Não, eu não estou. Se não tiveres, tudo bem, glória a Deus. Se não tiver uma alma aqui, glória a Deus. Mas se tem alguém, é uma questão de qual é a tua cultura. A minha pergunta é, qual é a tua cultura? O líder quer falar comigo e tu foges. Por quê? Se tu sabes qual é a cultura que tu crias. Se tu sabes qual foi a cultura que tu abriste mão. Como é que tu és no teu trabalho com a tua empresa? Qual é a tua cultura? Vem e arrepende-te e ser batizado no Espírito Santo. Arrepende-te e ser batizado no Espírito Santo. Como é que falas? Qual é a tua cultura? Qual é a tua cultura? Eu estou a viver junto. Qual é a tua cultura? O que é que diz a palavra? Eu não sou dizimista. Qual é a tua cultura? O que é que diz a palavra? O que é que diz a palavra? O tempo é teu. Não te sintas obrigado a vir. O Espírito Santo vai te constranger. Como é que tens falado com o teu marido? Tu és submisso ao teu marido? A palavra diz quem é que é o cabeça. É bem claro, não é concreto, não é abstrato. Qual é a tua cultura na tua casa? Qual é a tua cultura com os teus filhos? Tratas melhor os filhos de fora do que os teus próprios filhos? Qual é a tua cultura? Qual é a tua cultura? Este é o momento. Aquele que tem, mais será dado. Aquele que tem, mais será dado. Qual é a tua cultura? Faz uma aliança com o Senhor. Senhor, a partir de hoje, a minha cultura vai ser de acordo com a tua influência. O que tu dizes, Senhor, será pão para mim. O que tu dizes, Senhor, será pão para mim. Qual é aquela frase do quem não trabalha dá trabalho? Quantas vezes tu ficas a falar mal da liderança, a falar mal do teu cônjuge, a falar mal do
do patrão. Qual é a tua cultura? Qual tem sido a cultura que impera sobre a tua casa? Meu Pai, eis aqui um povo, Senhor, que se humilha a si mesmo e vem até Ti, Senhor, reconhecendo que têm falhado, Pai, que têm vivido fora da Tua cultura, reconhecendo, Senhor, que têm sido religiosos, que não têm falado como deveriam falar, que não têm, Senhor, estado posicionado como deveriam estar. Senhor, que as suas mentes não têm o Teu padrão, que as suas mentes estão cheias, carregadas dos padrões das trevas, da outra cultura. Senhor, recebe e administra nesses corações, Pai, a Tua cultura, a Tua lei, Senhor, imprime e traz ao de cima essa cultura que já está dentro de cada um deles. Espírito Santo, vem sobre eles nesta hora, porque nós não conseguimos sozinhos, a nossa carne é muito corruptível, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem e capacita-nos para fazermos o que é certo sempre, independentemente, Senhor, se o povo gosta ou se não gosta, se somos perseguidos ou se não somos perseguidos, se somos aceitos ou somos rejeitados. Senhor, que seja por fazermos o que Te agrada e nunca, Senhor, por fazermos o mal. Então vem, Senhor, e vem e ministra nos nossos corações nesta hora. Deus, o ano aceitável está aí, mas a base é essa. A base é o Teu reino, a base é a Tua cultura, a base é a lei moral, Senhor. Que possamos viver segundo a Tua lei, Pai, segundo a Tua palavra, porque não só do pão viverá o homem, mas da Tua palavra, da Tua lei, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, capacita-os, lembra-os, Senhor, todo aquele que tem ouvido a Tua voz, mas tem desprezado a Tua voz. Senhor, que possas ter misericórdia e voltar a incendiar esses corações com o Teu Espírito Santo. Incendeia, Pai. Incendeia, Senhor. Em nome de Jesus, incendeia, Pai. Em nome de Jesus, incendeia, Pai. E a todos que aqui estão, Senhor, sela esta palavra. Sela este entendimento, Deus. A prioridade da nossa existência, Senhor, é a influência do Teu governo sobre a nossa vida. A prioridade, Deus, da nossa existência na terra é fazer o que Tu dizes. É expressar a Tua cultura. É procurar ter a Tua cultura. Como uma criança que procura o leite materno, nós queremos amadurecer, buscando, Senhor Deus, a Tua palavra. Tu és o pão da vida. Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Não há mais volta a dar. Pedro disse um dia, Senhor, para onde iremos? Voltaremos para aquela cultura? Voltaremos a estar sozinhos, órfãos? Não, Senhor, nós nos recusamos, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Só a Tua cultura é o bem absoluto. Só o Teu reino estabelece o que precisamos. Então, Senhor, vem sobre nós e sela esta palavra nos nossos corações. Que não a possamos esquecer, Pai. Que não a possamos esquecer. Que só existem o império das trevas e o reino da luz. Mas eu creio que houve um povo que foi transportado do império das trevas para o reino do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz... Amém.